Meus irmãos, que a poderosa mão de Deus conduza o nosso coração nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós faremos a leitura dos versos 9 ao 16. Hebreus, capítulo 13, versos 9 a 16. Na continuação da exposição da palavra de Deus em toda esta carta, na última semana nós fizemos aqui a exposição dos primeiros versos desta passagem que compreende o verso 7 até o 17. Naquela ocasião nós nos debruçamos sobre os versos 7 e 8 e hoje vamos continuar a partir do 9. Hebreus 13, de 9 a 16. Assim diz a perfeita palavra do Senhor. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Vamos falar com o Pai, irmãos? Vamos curvar nossa cabeça. Deus amado, na Tua presença, estamos desde a hora em que este dia amanheceu. Tudo, Deus amado, que acontece no cosmos está patente aos Teus olhos que tudo vem. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, na magnificência do Teu poder, nos Teus atributos que são por nós insondáveis, de tão altos que são. Deus amado, o nosso coração está agora depositado diante do Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Deus, para que a Tua palavra continue a operar em nós as grandes obras que só o Senhor pode fazer de reforma na vida de um homem. Ajuda-nos, Senhor, para que nesta noite a nossa concentração esteja unicamente na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos desligarmos das coisas comuns da vida, das que são apropriadas para os demais dias e horas da nossa jornada, para estarmos unicamente conectados a Ti nesse momento. Livra-nos das distrações do coração, ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos das distrações dos olhos, para que nós experimentemos qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, conforme está registrada no texto que acabamos de ler. Apesar das limitações do Teu servo, Senhor, opera para a bênção do Teu povo. Apesar de nós, ó Deus, opera em nós. E por causa do amor que Tu tens para conosco em Jesus Cristo, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor, porque nós estamos conscientes de que nós precisamos disso. Assim nós oramos e o fazemos no nome de Jesus, que é o Senhor deste culto. Amém, Senhor. Desde os anos de 2010, os países latino-americanos têm experimentado, em alguma medida, a decisão de seus governos, que é notada quando nós andamos nos corredores dos mercados. Desde aquele começo de década, os produtos que antes eram considerados por nós inofensivos na gôndola do mercado, da quitanda, da loja que nós frequentamos,
por ter uma embalagem colorida, por ter uma embalagem alegre, por incitar a ideia de um conteúdo inofensivo, acabava fazendo com que o consumidor levasse para casa um produto altamente perigoso, embora a embalagem não trouxesse uma caveira assim carimbada. Não se tratava de veneno, mas de comida com uma composição perigosa. Me refiro aos refrigerantes, aos doces, a uma série de salgados, bolachas, biscoitos, como você preferir chamar, que passaram a vir com um carimbo que dizia alto em açúcar adicionado. Já viu isso lá na sua casa? Outros trazem um carimbo dizendo alto em gordura, outros ainda dizem saturado em sódio. Estes alertas fazem com que a embalagem, antes incitando algo inofensivo, tenha agora que contar que, junto com a ideia de algo inofensivo, você leva para casa alguma coisa perigosa. Isso nos tem ajudado a fazer melhores escolhas. As estatísticas provam que a venda e o consumo, portanto, de refrigerantes, de doces e de coisas com alto teor de sódio adicionado passaram a ser consumidos em menor quantidade. Funcionou. E isso é muito bom. Felizmente, nossos governos também têm feito coisas que são para o nosso bem. Deus seja louvado por isso. Mas o fato, irmãos, é que nós, apesar de encontrarmos estes carimbos em alimentos, não encontramos em outros lugares em que eles também deveriam estar. Placas de igrejas. Há muitas igrejas em que, do lado de fora, a situação que se vê, seja pelos que ali estão, seja pela suntuosidade do templo, faz parecer que o conteúdo ou a reunião que se pratica lá dentro seja de fato coisa boa. Há letras de músicas que, quando começa o instrumental de prelúdio ou de introdução a tocar, fazem parecer que o que virá em seguida é coisa boa e inofensiva. Poderíamos dizer ainda que há capas de alguns livros que nós compramos, seja na estante da livraria ou mesmo na loja virtual, que incitam a ideia ou evocam a ideia de que o conteúdo é inofensivo, afinal, a capa nos faz perceber ou ter a ideia de que o que está ali é coisa muito boa. Coisa boa seria, irmãos, se de fato algumas igrejas tivessem um carimbo na sua placa dizendo alto teor de heresia, referindo-se ao seu conteúdo, que algumas músicas na introdução dissesse joio adicionado, e outras ainda trouxessem a informação, músicas ou livros, um carimbo na capa dizendo saturada em mundanismo. Estes alertas nos ajudariam a fazermos melhores escolhas. Mas essa lei não existe. O carimbo também não existe para estas coisas. Razão pela qual nós teremos que fazer como se fazia antigamente. Precisaremos abrir o conteúdo, precisaremos virar o verso da embalagem, analisar o que vai dentro, ler o rótulo e, à luz de muito boa literatura e de muito boa instrução, avaliar minuciosamente o que está no conteúdo daquela embalagem que parece ser inofensiva, antes que o consumo destas coisas seja para nós fonte de ruína pessoal. A pergunta é: o que estas coisas têm a ver com o texto que acabamos de ler? Se nós observarmos, santos irmãos, o verso 9, nós veremos que era isso que o autor aos Hebreus, em alguma medida, tinha em mente, quando ele disse assim, vamos juntos? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Ele tinha uma preocupação em mente. Os crentes estavam se deixando levar por uma agenda e por um conteúdo que era perigosíssimo para a sua alma. E muitos deles já sentiam os efeitos destas substâncias circulando, não no seu sangue, mas no seu coração. Qual é o nome que se dá para doutrinas várias e estranhas? Há uma palavra que congrega no seu conteúdo o significado destas duas coisas. A palavra doutrina, antes de falar desta outra palavra, significa ensino. Lembra-se, as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus por causa da sua
doutrina, por causa do seu ensino, porque falava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Doutrina é sinônimo de ensino. Mas não é porque ensino é o que se está dando que o conteúdo é de fato bom. O texto nos alerta para isso. Porque há uma outra classe de doutrina ou de ensino que não é bom, mas é pernicioso. Que tipo de doutrina é essa? Ele disse várias e estranhas. A pergunta é várias, fácil de compreender, porque são muitas. Estranhas, por quê? Ou estranhas baseadas em quê? Ele está há 12 capítulos falando a respeito daquilo que é bom, daquilo que é essencial, daquilo que é excelente. Ele está nos dando um apanhado sobre quem é Jesus, a sua obra, o amor de Deus manifestado neste que é a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo. Ele o apresenta como o centro da fé, da religião e da vida. O único capaz de sustentar alguém por toda a jornada aqui até chegar na eternidade. Os crentes estavam abandonando esta fé. E ele fala para que eles retomem esta fé baseado nestas doutrinas. Porque havia outras, estranhas a essas, que os estava levando para muito longe. O curioso, irmãos, é que estas estranhas doutrinas que os estavam levando para muito longe, não eram doutrinas necessariamente absurdas, não era alguma coisa de fato nova, mas era a prática de coisas antigas que o Senhor já havia dito, isto agora não precisa mais fazer assim, porque agora nós vamos fazer de outro jeito. Na progressão do ensino, eles estavam dando passos para trás e fazendo coisas que já deveriam ser abandonadas. Esta audiência é judaica. A sua religião era o judaísmo. Mas agora no cristianismo lhes é requerido um novo modo de pensar, uma nova maneira de caminhar. Mas eles insistem a voltar no modo antigo. O autor da carta fala, tudo isso agora é estranho, porque não faz mais sentido. São muitas coisas para serem abandonadas, mas há coisas novas para serem abraçadas. Ele já as havia dado todas elas 12 capítulos antes. Então agora, irmãos, nós temos uma palavra para congregar dois conceitos. Doutrinas estranhas várias, encontra na palavra heresia o seu significado. E heresia é uma palavra fácil de descrever, porque, por definição, significa qualquer coisa que nos leve para longe daquilo que é a verdade bíblica. Heresia é qualquer ensino que nos faz tropeçar, enquanto a palavra de Deus, a boa doutrina, nos faz ficar de pé. Heresia é o que nos afasta de Deus, enquanto a sã doutrina é o que nos aproxima de Deus. Portanto, a heresia que está contida em alguns cultos, em lugares de adoração, em músicas e em livros, são coisas perniciosas e poderosas para destruir a nossa fé, a ponto de nós chegarmos até mesmo a abandonar a verdadeira religião. Este é um caminho perigoso. Esta é uma coisa terrível. E este é, portanto, um tipo de ensino, me refiro às heresias, que precisa ser vencido. Portanto, a pergunta que faremos ao texto, porque é isso que o autor está ensinando, é como vencer as heresias. Como vencê-las? Se não está escrito na placa, se não está escrito, não é cantado na música nem na capa do livro, como eu faço para vencer estas coisas que estão ao meu redor tentando destruir a minha fé? A resposta vem logo no começo do texto. Quando ele disse que nós não devemos nos deixar envolver, é porque a primeira característica de uma heresia é ser algo envolvente. A ideia de algo envolvente aqui traz no seu conteúdo a ideia de uma pessoa que começa a flertar com outra que não pode. Como falamos hoje pela manhã, é como um homem casado que começa a envolver-se com uma mulher que não é a sua. É como uma mulher casada que começa a envolver-se com um marido ou um homem que não é o seu. É envolvente porque é sedutor. É sedutor porque é agradável aos olhos. É agradável aos olhos porque é aquilo que o coração pede. Então o autor está dizendo que nós precisamos olhar, antes de tudo, para o próprio coração. E o porquê ele está pedindo estas coisas. Quem está com fome come qualquer coisa, não é verdade? Eu acho que já contei isso para vocês.
mas uma das coisas que eu mais aprecio na vida, nestas viagens que a gente faz por aí, daqui para Brasília, onde mora a nossa família, ou Minas Gerais, uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente tem que parar o carro, não para abastecer o tanque, mas para comer coxinha. Eu acho maravilhosa a coxinha, mas não mais gostosa do que o enroladinho de salsicha. Existe uma força sedutora entre ele e eu. Quando eu olho para um enroladinho de salsicha frito numa daquelas estufas quentinhas, eu esqueço de toda a dieta e só penso numa coisa: o sabor daquilo com molho de pimenta. É maravilhoso. Mas o problema, irmãos, de quem come de tudo, é que uma hora você encontra alguma coisa muito perigosa na sua frente. A imagem pode ser sedutora, o conteúdo devastador. Algumas vezes eu experimentei isso. Quando você come aquela que já está lá há muito tempo, logo logo o organismo conta para você a história que a plaquinha lá não disse. E a gente percebe os efeitos. O problema de quem tem fome e de quem come de tudo é que em algum momento você acerta o prato errado. Algumas vezes o processo é reversível. Algumas vezes dá tempo de resolver o problema. Outras vezes não. Nós estamos falando em matéria de comida, mas vamos falar um pouco em matéria de fé. Há certas coisas que nós nunca entramos em contato, mas sabemos que é perigosa por causa do ambiente que se faz. Um culto estranho, uma adoração distinta desta que temos aprendido dos nossos pais, uma forma de adorar uma coisa chamada divindade, mas que não tem nome de Deus, uma coisa que até chamam de Deus, mas não falam de um Deus pessoal, mas de uma energia. São coisas talvez sedutoras para nós que estamos sem querer culpa nem compromisso demais com coisa alguma. Às vezes, atraídos por esta proposta, nós vamos um passo adiante. E depois estendemos a mão e tocamos naquilo e levamos à boca, ao nosso coração, e aquelas doutrinas podem ser perniciosas a tal ponto de destruir a nossa fé. Esta semana conversava com a irmã Rebeca, depois de nossa oração ou durante nossa oração, e ela pôde confidenciar uma história semelhante de alguém que um dia andou conosco, mas agora muito longe vai, muito longe, porque abraçou-se a uma agenda dessa natureza. Irmãos, nós precisamos ter cuidado e não sermos ingênuos, porque aquele que quer destruir as nossas almas faz pratos, sobretudo envolventes. A heresia mais perigosa não é aquela que é gritantemente distinta da verdade, mas aquela que se parece muito com a verdade, porque essa é a que mais nos engana. Então o autor está dizendo que é preciso ter cuidado com estas coisas envolventes, com promessas grandiosas, com coisas que são abrangentes, que são latas, mas que fazem poucas exigências para quem delas se aproxima. Ele falou de algo que era muito sedutor para a sua audiência. Gente que fazia de algum tipo de dieta uma grande ferramenta para dizer eu sou espiritual e estou preparadíssimo para todo tipo de coisa. A gente não sabe exatamente que doutrina era essa, mas ele está dizendo que muita gente se deixou envolver. Observe no verso 9. E ele diz que as pessoas se envolveram a tal ponto com esta tal dieta que ele disse, o que vale é estar o coração confirmado com a graça. Favor imerecido de Deus, e não com alimentos. Por quê? Porque os que tiveram esta agenda, ele disse, nunca tiraram de fato proveito destas coisas. Ele está dizendo que alguém estava fazendo uma dieta para poder conquistar de Deus alguma coisa, porque isto contrasta com a graça, aquilo que a gente ganha sem ter feito nada para conquistar. Há pessoas que estão fazendo de votos dietéticos do tipo não vou comer isso, não vou comer aquilo, como um meio para poder barganhar ou de alguma maneira persuadir a Deus a fazer o que elas querem. O que ele está ensinando aqui é que há outro caminho excelente, e o outro caminho é baseado na graça. Não alguém que faz por merecer e cobra a conta de Deus, mas de alguém que sabe que nada merece e agradece a Deus pela conta paga. Aqui ele fala que nós precisamos nos colocar numa posição sempre de dependentes, nunca na posição de alguém que pode fazer exigências ao Senhor. Ele disse: quem se considerou dependente ficou bem. Quem fez exigências ao Senhor, ele disse, nunca se deram bem.
É preciso, irmãos, considerarmos isso, porque a falsa religião oferece esse expediente. Como se Deus pudesse ser colocado na parede, encantado, encantoado, ser persuadido por causa das nossas práticas sacrificiais. Mas Ele não pode. Pelo contrário, o Senhor se ofende, e estas ofensas causadas por esse expediente resultarão em tragédia para quem busca a bênção, quando nós deveríamos de fato estar experimentando a bênção que vem de graça. Como vencer as heresias? Estando conscientes do valor da graça. Conscientes de que Deus é poderoso para nos dar aquilo que nós pedimos ou pensamos, que Deus é poderoso para dar àqueles que Ele ama enquanto dorme, como aprendemos no outro dia, mas que sempre, sempre na presença de Deus nós somos devedores e nunca alguém que está em condição de cobrar alguma coisa do Senhor. Se no seu coração, em algum momento, você achou que por causa do seu serviço a Deus, ou por causa dos seus exercícios de piedade, de que o Senhor lhe é devedor de alguma bênção, o momento é de pedir perdão e dar um passo atrás. Nós nada fazemos por merecimento, tudo clamamos por causa da graça. Este é o caminho da bênção. Um homem de mãos estendidas, que na sua miséria reconhece que Deus é poderoso para fazer tudo o que ele precisa. É o primeiro antídoto contra o mundo que nos oferece heresias ao redor. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa dar todo o seu dinheiro. Você não precisa tomar este ou aquele tipo de óleo ungido ou comer esta ou aquela coisa que foi santificada ou que foi sacrificada para uma finalidade cultica. O que o texto sagrado nos está ensinando é que em matéria de precisão de algo, a graça deve estar na agenda da nossa vida. Então você talvez se pergunte, mas e o jejum, onde é que entra nisso? Em outro lugar. O jejum nada tem a ver com o que ele está falando aqui, porque o jejum trata-se da abstenção de alimento, mas ele está falando de alguém que se preocupava com um tipo específico de alimentação. Portanto, não é de jejum que ele está se referindo. Talvez ele esteja falando algo como aquela coisa de não como frutos do mar, não como animais que foram sufocados, não como este ou aquele tipo de alimento porque veio deste ou daquele lugar. Coisas que têm a ver com dieta, coisa alguma que tem a ver com jejum. Como vencer as heresias? A primeira parte do texto, versos 9 a 12, nos ensinam que nós devemos considerar e estarmos conscientes do valor da graça. Graça. Agora veja que ele nos dá mais uma instrução ainda a respeito desse ponto. Verso 10. Ele disse: possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. E ele dá uma instrução, verso 13, o que ele diz? Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. O que será que estas coisas significam? Vamos analisar pouco a pouco. Ele estava falando que há pessoas que estão cobrando de Deus algum tipo de bênção porque fizeram para Deus algum tipo de ritual. Estas pessoas, o verso 10 diz, que elas não estão no altar que ele, o autor do texto, está. Não estão sendo beneficiados pelo altar que o autor está sendo beneficiado. Ele disse que há um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quem são os que ministram no tabernáculo? O verso seguinte revela: o sumo sacerdote. Havia um tabernáculo, o lugar onde a religião judaica era praticada. E ele disse, lá há um sacerdote. Aqui não é a barraca, mas já o templo que está sendo feito referência. O templo, que era o lugar onde Deus se manifestava por meio da Arca da Aliança, estava lá. Os sacerdotes continuavam fazendo os sacrifícios lá. Os animais estavam sendo mortos e o sangue levado para dentro do Santíssimo Lugar. O que ele está dizendo é que todo aquele rito já não servia mais para absolutamente nada. Porque Jesus Cristo
já havia morrido como sacrifício único e suficiente, o seu sangue já havia sido derramado, o portal que estava fechado, que era o véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, havia sido rasgado, e que, portanto, a prática daqueles sacerdotes não servia mais para absolutamente nada. Aquele templo era uma caixa oca. Ela não tinha mais, apesar de sua suntuosidade da fachada, a finalidade de adorar a Deus. O autor da carta está dizendo: estes que operam naquele altar não têm lugar no nosso altar. Mas a pergunta é: que altar é esse que ele está falando? O altar celestial. Ele está dizendo que Cristo opera na sala do trono, no altar de Deus, em nosso favor, como nosso sumo sacerdote. Lembram do dia que falamos sobre isso? E não só Jesus está lá na presença de Deus, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício, senão que está intercedendo em favor de todos nós aqui embaixo. Os efeitos de Cristo na sala do trono, diante do altar de Deus, são sentidos pelos que estão aqui na terra e recebem este ato pela fé. E este recebimento pela fé invalida aquele ato materialmente praticado lá fora. Mas o que isso importa para nós aqui, mais de 2000 anos depois? Isto importa, irmãos, que ainda há, até hoje, gente fazendo um culto judaizante. Uma igreja que é um quadrado bonito e suntuoso do lado de fora, mas que do lado de dentro é uma caixa oca. Não serve para absolutamente nada diante de Deus, embora diga-se que o que é de Deus está sendo praticado lá dentro. Quando estes sacrifícios, quando um homem é chamado de sacerdote, quando ele opera em nome das pessoas que estão nos bancos, dizendo que por elas está realizando algo diante de Deus, o texto está dizendo que isto não serve para nada e pior, afasta você do verdadeiro altar que só pode ser experimentado hoje pela fé. Verso 10. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O direito destes que estão longe de Cristo está longe também na percepção dos seus resultados. Não virá a bênção desse ato, virá a maldição. Pelo contrário, ele está dizendo: vivamos com Cristo, verso 12. Por isso foi também que Jesus, para santificar um povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. É porque os animais que eram mortos e sacrificados eram levados para fora da porta da cidade de Jerusalém, para fora do templo, eram lançados como coisa impura lá, porque eles estavam carregando os pecados. Mas Jesus Cristo, o autor da carta, disse, já fez isso. Ele morreu fora das portas do templo e da cidade. O Monte Calvário ficava fora dos limites de Jerusalém. Jesus levou sobre si o nosso pecado como substituto nosso. Impuro ele estava, não por causa de seu erro, mas porque levava sobre si o nosso erro. Aquele sacrifício era suficiente. E recebê-lo pela fé era fonte de bênção. Era reconhecer a graça, o favor imerecido, que fazia inválido todo tipo de outro sacrifício que qualquer homem pudesse fazer na tentativa de receber bênção de Deus. Veja como estão agindo à toa, como estão se entregando a uma agenda vã, como estão perdidos nos seus cultos qualquer pessoa que pratique ou ensine qualquer coisa diferente disso. Veja como isto é para Deus fonte de ofensa e nunca será para quem busca fonte de bênção. Conscientes do valor da graça, nós caminhamos contra as heresias e receberemos bênção que vem de graça. O texto segue dizendo, verso 13, saiamos por isso, ou seja, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente, saiamos, pois, a Ele. A Ele quem? A Cristo. Fora do arraial, levando o seu vitupério. O que será que significa essa palavra? A gente não usa essa palavra lá em casa, né? Esposa, cuidado com o seu vitupério. O marido não diz isso para a mulher, não é? A gente não fala para as crianças, deixem de ser vituperiosas, não é? Não é do nosso uso comum. Mas o que significa esta palavra? Uma boa definição para ela é vergonha. Levemos o seu vitupério. O que o autor da carta está dizendo é que ninguém deveria ter vergonha do que Jesus fez. Que nós deveríamos carregar sobre nós a vergonha de Cristo como algo de orgulho, no melhor sentido da palavra.
Ele está dizendo que nós deveríamos nos orgulhar tanto da vergonha de Jesus, que nós passássemos a ser dela testemunhas. A morte brutal de Jesus, o fato dele ter levado sobre si o nosso pecado, de ter sido crucificado nu numa cruz, um homem colocado diante de todos como uma oblação, quer dizer, como um ato vergonhoso, como um sacrifício diante de outros homens, objeto de escárnio, nunca deveria produzir para nós vergonha, mas pelo contrário, deveria produzir em nós orgulho, um orgulho tal que nos levasse a testemunhar a respeito desse ato como algo grandioso. Como é difícil fazer isso fora das portais desta igreja. Aqui dentro é fácil. Aqui dentro cantamos o valor da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, nós cantamos. Perdi a letra. O seu triunfo, obrigado Pedro, meu gozo será, pois o dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aqui dentro é fácil cantar. O difícil é cantar isso lá na escola, quando os colegas perguntam que tipo de fé a gente pratica, e a gente tem que falar que é a fé em Jesus Cristo como cristão. O difícil é quando todo mundo vai fazer alguma coisa que é errada, e a gente diz, não vou fazer, e eles perguntam por quê? E você diz, porque eu sou crente. Por causa de Jesus Cristo eu não vou fazer. O difícil é quando está todo mundo armando uma estratégia, um jeito de ganhar mais dinheiro, uma maneira de avançar nos negócios, uma forma de criar uma nova estratégia, e a gente diz não, não e não, porque tudo aquilo contraria a mensagem da cruz. Esse é o momento difícil. É o momento em que nós somos chamados a refletir sobre a cruz e tomar uma decisão. Eu terei orgulho da vergonha que o meu Senhor carregou, ou terei vergonha do preço que por mim o Senhor pagou? É nesse momento, irmãos, que nós somos chamados não apenas a entender a palavra, mas a praticá-la. É nesse momento em que nós abraçamos outras heresias para abandonar a sã doutrina. Para vencer as heresias é preciso estar conscientes do valor da graça. Mas isso não é tudo. Os versos 13 e 14 dizem alguma coisa mais. Saiamos para fora do arraial, levando o seu vitupério. Vamos ler o verso 14 juntos? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. De que cidade ele está falando? Nova Jerusalém. Ele está dizendo que nós devemos e não apenas podemos tomar uma decisão de considerar a vergonha deste pecado e o fato de que nós vamos ser rechaçados pelo mundo quando nós dissermos que temos essa fé. E ele disse que a nossa convicção, a nossa motivação para fazer isso, carregar essa vergonha, é que esta vergonha é uma marca daqueles que são cidadãos desta nova cidade. Eles entram nesta cidade é porque não cabem nesta aqui. É o que ele está dizendo. Eles têm uma cidadania lá porque não são daqui. O mundo vai nos chamar muitas vezes de gente estranha e alheia. Gente que não está na mesma página que eles, que não está cooperando com eles. Nós vamos ser os primeiros a sermos talvez demitidos numa repartição, num trabalho por causa da nossa fé. Nós vamos ser possivelmente os primeiros a não sermos chamados para a festinha, para esta ou aquela outra confraternização por causa da nossa fé. Nós seremos aqueles que vamos perder muitos amigos, irmã querida, por causa da consciência de que nós não somos daqui. E é nessa hora que a gente vai precisar entender uma coisa. Ou eu abraço a heresia para me considerar e ser aceito por eles, ou eu continuo ao lado de Cristo e carrego a vergonha que isto vai me trazer. O Senhor Jesus disse que não haverá coroa de glória, antes que haja coroa de espinhos, e ele mostrou isso na sua própria carne. A verdade encarnada mostrou para nós que não existe outra verdade, de que ninguém vai chegar ao Pai por uma estrada larga e folgada, mas que todos chegaremos ao Pai se andarmos pelo caminho que é estreito, aquele com o qual poucos se dão com ele. Para vencer as heresias, é preciso estar consciente do valor da graça, versos 9 e 12. É também para vencer as heresias necessário carregar a vergonha do pecado, com a certeza de que ele é para nós fonte de orgulho e de testemunho,
A certeza de que o sacrifício de Cristo deve ser para nós fonte de orgulho e de testemunho, jamais de alguma coisa que nos afaste de Deus. E por último, versos 15 e 16. O autor da carta nos ensina que algo mais é requerido para vencer as heresias. Verso 15, vamos juntos? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja, até aqui ele disse que havia sacrifício sendo feito, que por Deus não havia sido requerido e que deveria ser abandonado. É coisa da nossa fé antiga, é coisa da nossa jornada anterior, que não colabora para o nosso progresso na fé e, portanto, deve ser abolido da nossa vida. Mas veja que o texto não está dizendo que nenhum tipo de sacrifício deve ser feito, mas que aqueles sacrifícios com animais deveria ser deixado para lá. Ele está aqui abolindo este tipo de sacrifício, mas agora está dizendo que outro permanece em alta e na expectativa de Deus. A pergunta é: que sacrifício é esse que Deus espera de nós? O verso 15 responde: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Como é que louvor pode ser um sacrifício? É difícil. Não em dias alegres. Em dias felizes da nossa vida, a gente canta livremente. É fácil cantar quando a gente é promovido. É fácil cantar quando o bônus chega na conta. É fácil cantar quando a enfermidade passa e o diagnóstico é de cura. É fácil cantar quando a gente conquista a namorada que queria. É fácil cantar quando a gente passa no vestibular, quando a gente passa na entrevista de emprego, quando é promovido na carreira. É fácil cantar. E devemos cantar. Louvar a Deus nos dias de alegria é muito apropriado. Mas cantar a Deus nos dias em que as coisas dão diferente de todas essas que eu lhes descrevi, será um sacrifício. Sim ou não? Será difícil cantar quando as coisas não estão andando do jeito que eu quero. Na verdade, quando as coisas estão dando certo, isto é, satisfazendo a minha expectativa, eu fico alegre, eu canto de alegria. Mas quando as coisas não estão andando do jeito que eu quero, eu fico frustrado. E a frustração não combina com as notas musicais. A garganta de quem está frustrado fica trancada. As cordas vocais parecem ter um nó no meio delas. Não há tom, não há brilho, não há graça nem motivação para cantar coisa nenhuma. Vamos nós louvar a Deus? E você diz, vamos nada, porque não está indo do jeito que eu quero. Então a gente escolhe outra música, a alegria está no coração. Você diz, só se for do meu irmão do lado, porque do meu é frustração. A gente não fala isso. A gente tem certo temor a Deus. A gente não manifesta isso com os lábios. Mas o Senhor que tudo vê, olha para o nosso coração e sabe exatamente qual é a letra da canção que a gente está entoando. Digo por experiência própria, irmãos. Um coração frustrado é um pântano lamacento. Quando a gente está frustrado, a gente fica com raiva, sobretudo daquele que tem o poder de mudar todas as coisas. E a gente se pergunta, por que ele não muda? Por que ele não faz? Por que ele não me dá? E a gente descobre, irmão, que do homem mais novo até o homem mais idoso, a gente ainda tem um menininho mimado dentro do coração, não é verdade? Nós não somos assim. A gente descobre que lá no fundo a gente nunca parou de brigar pelos brinquedos. A gente descobre que a gente ainda carrega umas meninices. O apóstolo Paulo falou que quando ele era menino, ele pensava como menino e era apropriado viver como menino, mas agora que era homem, era preciso deixar para trás as coisas de menino. É nessa hora, irmãos, que o nosso coração é testado a ferro e fogo. É quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, que a gente testa o coração dizendo quem a gente ama e quem a gente confia, cantando as músicas que exaltam o nosso Deus. Louvando ao Senhor em todo o tempo. Não importam as circunstâncias, nós cantamos na semana passada, eu louvarei ao Senhor.
não importam as circunstâncias. Que estas palavras, irmãos, nos ajudem a lembrar de que para vencer as heresias é preciso oferecer a Deus sacrifícios. Porque há um outro caminho sendo oferecido a nós todos os dias. Uma mensagem mais branda, uma cobrança mais rala, uma expectativa mais flácida. Tudo isso está sendo oferecido por aí. Você tem isso ao seu dispor todo o tempo. As vitrines estão apresentando este caminho quentinho, dizendo para você, pode vir, canta essa música aqui, faz este culto aqui, vive esta vida aqui sem muito compromisso e vai dar tudo certo. Nós estamos chamados aqui a sacrificar diante do Senhor, especialmente o nosso próprio coração, vencendo as nossas inclinações. E aqui nós vamos caminhando para o final do texto. O texto diz ainda que nós devemos oferecer estes sacrifícios de louvor a Deus de vez em quando. É isso que está escrito aí? Não, ele disse o quê? Advérbio de tempo. Quer dizer que nós não temos o direito de louvar a Deus sacrificialmente de vez em quando, mas sempre. Que pergunta, mas que ordem difícil essa, não é verdade? Louvar ao Senhor sempre. Por quê? Ele disse, porque Jesus fez exatamente isso em nosso favor. Sacrificou-se de modo cabal, para nos dar uma identidade, com uma cidade nova e com a vida nova. E ao longo da jornada, a expectativa dele é que os nossos lábios sempre confessem gratidão por essas coisas. O verso 16 diz assim, não negligencieis igualmente, quer dizer, louve a Deus em todo o tempo, mas não deixe de fazer outra coisa, a prática do bem, porque senão nós vamos ficar igual a cigarra e a formiga. Lembra a história? A cigarra cantava, louvava, e a formiga ficou preocupada porque o inverno estava chegando e ela dizia, aí, vamos começar a carregar as folhinhas? E ela, não, cantando. Começou a cair neve e a história mostrou que quem só canta, mas não pratica o que é bom, termina muito mal com fome no inverno. Aqui está algo muito semelhante diante de nós. Não negligencieis igualmente a prática do bem. E a pergunta é, o que é bom? Tiago responde, capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Uma coisa para ser boa vem do céu, e o que veio do céu que é bom está registrado nesse livro. Fazer o que o livro ensina é fazer o que é bom. Louvar é uma parte, praticar o que é bom é outra. Aquilo que está sendo louvado. E dentre estas coisas boas que precisam ser praticadas, ele destaca uma. Observe na penúltima linha do verso 16. A prática do bem e a mútua cooperação. É uma maravilha ver quando os nossos irmãos que cantam conosco ao lado do banco são também aqueles que andam na jornada da vida nos ajudando. São os mesmos que quando a gente precisa de ajuda, a gente clama e eles vêm rápido para nos ajudar, seja qual for a situação da vida. Cooperam conosco, são uma bênção na jornada. O texto diz que com tais sacrifícios Deus se compraz, porque ajudar quem está precisando também dá um trabalho danado. Às vezes significa tirar um dinheiro do bolso. Às vezes significa tirar o momento de descanso daquela tarde. Às vezes significa eliminar da sua vida aquele fim de semana de passeio. Às vezes significa sujar o seu carro. Às vezes significa sujar a sua roupa, chegar atrasado a um evento tal, coisas dessa natureza. Mas quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós sacrificamos os nossos próprios prazeres, as nossas próprias coisas em favor do outro, o que nós vemos é o próprio Deus do alto dizendo para nós aquilo que ele disse para o seu filho número 1. Porque Jesus, no dia em que foi batizado, disse o relato dos evangelhos, abriu-se o céu e Deus disse, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, eis aí o homem que dá para mim prazer. Eis a pessoa que traz ao meu coração alegria. Agora, nós, os filhos adotados da família de Deus, estamos sendo ensinados a receber de Deus a mesma frase. Eis aí a minha filha amada em quem me
comprazo. Eis aqui o meu filho amado em quem me comprazo, mas não antes de haver sacrifícios de nossos prazeres e de nossas agendas em favor daqueles que precisam ser ajudados. É nesta corrida, irmãos, é nesta jornada, é neste caminho que nós vamos vencendo as heresias, vamos caminhando na direção do Pai, na contramão das coisas que o mundo ensina. Eu quero terminar esse texto falando a respeito ainda do que Pedro disse, o apóstolo. Na primeira de suas cartas, capítulo 2, verso 5, ele disse: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse que todos os sacrifícios que nós fizermos para arrancar de Deus a frase, eis o meu filho amado em quem me comprazo, para receber de Deus este nível de aprovação, precisa ter sido algo feito para a glória de Jesus Cristo. A motivação que o texto nos dá para fazer o que é bom nunca é receber da pessoa que recebe o bem um aplauso, mas é receber de Jesus Cristo a aprovação. A motivação para fazer o que é bom não é a outra pessoa, porque geralmente a outra pessoa não merece. Geralmente a pessoa cuja gasolina acabou e o carro ficou na beira da estrada é culpada pelo que fez. Por que não pôs gasolina antes? Por que não se cuidou? Por que não preparou isso? Agora está embaixo da chuva, com o tanque vazio, precisando de ajuda. O problema não é meu, e não é mesmo. Mas no momento em que eu faço para a glória de Cristo, paro o carro, ajudo, levo, encho, trago e sofro as consequências de ter perdido esse tempão. Quando eu faço isso para a glória de Cristo, ela pode até não dizer obrigado. Pode até nunca mais vir na minha direção. Mas no céu estará registrado, guardado o meu galardão. O Senhor está nos ensinando esse caminho excelente. E qualquer homem que andar nessa estrada vai terminar muito bem. Nós ouvimos as músicas da nossa época, os livros de autoajuda que falam tudo o contrário disso, tudo o contrário. As músicas são antropocêntricas, quer dizer, cantam de você para você mesmo, exaltam o ser humano e algumas delas até evocam um certo desejo de vingança, como quem faz alguma coisa contrária à sua vontade. A verdade é que quando Cristo é o centro da nossa vontade, o louvor é dado a Ele, a nossa motivação para fazer o que é bom é por causa da ordem dEle, e é por isso, irmãos, que nós seremos grandemente beneficiados se escolhermos esse caminho. Não vá embora desta fé, não vá embora desta religião, não mude esta página na sua vida. Persevere nesse caminho, considere estas coisas e tenha a certeza de que confiante ou consciente do valor da graça, carregando a sua vergonha pelo pecado e orgulhoso da obra de Cristo, e oferecendo a Deus os seus sacrifícios, você pode ter a certeza de que você não será esquecido e de que o Senhor virá como sempre veio, com rica providência e graça sobre a sua vida, e Deus dirá um sonoro: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Que Deus nos ajude. Em resposta a esta mensagem,